banco italiano Roberto Calvi estava fugindo. Ele trabalhou para o Banco Ambrosiano, e o maior cliente do banco era o Vandi. Mas agora ele se tornou um fugitivo e tentou escapar da lei. Com a ajuda de um vagabundo italiano, ele fugiu para a Austrália. Lá, Calvi viajou por várias cidades, de Innsbruck em um avião privado, para Londres. Quando ele chegou em Londres, ele pensou que finalmente poderia respirar. Mas não esperava que uma mão escura se aproximasse de seu corpo. Uma notícia revelou sua morte. A polícia disse que a morte do financeiro da Itália, Roberto Calvi, foi encontrada em uma ponte de Londres. Ele é o principal fator de 7,9 bilhões de dólares em 7 famílias. Calvi foi descobrido pela segunda maior banca privada da Itália. Ele foi descobrido por 9 dias. A polícia disse que no dia 5 de outubro, um caminhão descobriu seu corpo em uma ponte de Blackfriars, em Tyrone City. Este é o centro da região financeira do London. Há vários séculos, a Igreja do Céu sempre foi um grande fundador da história da humanidade. Desde a sala onde o Fadigan trabalhou até os mais fracos dos católicos vilagiais, sua influência se espalhou em todos os lugares do mundo. Ao mesmo tempo, ela também é um grande organismo financeiro que possui o maior número de casas de propriedade no mundo. Ao mesmo tempo, ela ainda é um grande benefício de muitas empresas. Segundo muitas notícias, a primeira vez que o Fadigan revelou que a Igreja do Céu possui mais de 5.000 casas de propriedade, investiu em casas de propriedade em todos os lugares do mundo. Além disso, há uma oficina central. Eu acho que todos os teóricos que veem essas histórias, no final, se preocupam com onde o dinheiro foi. Também, muitas pessoas estão curiosas sobre como é que o maior orçamento religioso do mundo funciona. O Fadigan, como qualquer grande orçamento, precisa de rendimento. Às vezes, ele faz uma decisão que algumas pessoas acham que não tem nada a ver. O centro de movimentação da Itália na época da renovação da literatura tem contribuído muito em pintura, artesanato, literatura e arquitetura. Nessa época, o Vaticano já se tornou uma grande empresa da Europa, possui um poder político bastante grande, que afetou o rei, e o rei é um território bastante grande que está no centro da Itália e que é chamado de Reino Unido. Para manter a sua autoridade, Fadigan precisa de um recurso de renda que cresça constantemente. No começo, uma estratégia inteligente levou o dinheiro de Fadigan para um novo nível, que é a venda de cintas. É o que geralmente falamos, o seu pecado pode ser pago com cintas, já que, através de vendas, as cintas recebem um monte de dinheiro. As cintas são uma invenção do século VI. Os crentes pagam uma cinta por isso, prometendo que Deus lhe libertará de fazer nenhum pecado no chão. O Francisco, com base no nível de criação de vítima, apenas abriu as portas para as pessoas que iriam para Roma. Essa estratégia fez com que o Francisco ganhasse uma renda objetiva e que o seu assunto crescesse rapidamente. Mas a igreja não percebeu que essa estratégia de renda adicional estava se apagando rapidamente. A forma de viver e a venda de cartas de atribuição do Conselho da Igreja se tornaram um símbolo de Martin Luther e a reforma religiosa. Finalmente, a reforma religiosa de Martin Luther mudou o mundo religioso. Para o católico, isso também representa uma grande falta financeira. Até o fim do século XVIII, o Francisco vai sofrer uma crise financeira mais grave. Em 1789, a França teve uma crise. Há 12 anos, depois de uma revolução que se tornou cada vez mais enraizada, a revolução se tornou uma revolução que se tornou cada vez mais enraizada, e finalmente derrubou a democracia militar e criou uma república. A Europa se envolveu de novo. Napoleão Bonaparte usou esse conflito como um escalão e se tornou o rei da imperatriz. Depois de ter o poder, ele viu imediatamente a vantagem de controlá-lo. Em 1789, a armada francesa invadiu a Roma e anunciou que uma república romana terminou a região do rei. O rei foi morto em 1799, no dia 29 de outubro, em Valence, na França. Até a morte, ele estava preso na França. A falência de Ferdinand e a morte de Jesus em 60, quase que a Igreja Romântica foi destruída. Depois da Guerra de Napoleão e o movimento da Conferência de Viena em 1815, o reino de Jesus se recuperou em 1830. A situação financeira de Ferdinand estava muito grave. Portuguesa precisava de dinheiro para se manter, então a igreja ligou a um financeiro impossível, uma pessoa da família de Rothschild. No século XIX, no século 30, o reino de Rothschild se tornou um dos principais participantes do campo financeiro internacional.
Através de instituições como a Frankfurt, Londres, Paris, Viena e Nablus e outros centros de distribuição de cidades principais na Europa, a família Rothschild se infiltrou em bancos financeiros governamentais de todos os países e apoiou o imposto para o país, especialmente na época de dificuldades, para obter rendas mais altas. Em 1831, o rei Luís XVI se tornou rei. Ele sabe que, apesar de entrar no dinheiro imediatamente, Ferdinand não pode aguentar por muito tempo. Na história da conferência, Ferdinand foi o primeiro a decidir borrar dinheiro dos mais famosos bancários judeus. James Rothschild, o diretor da família em Paris, tornou-se o bancário oficial do rei. Seu irmão, Zecharia, dirigiu a família de Nablus para Roma, para negociar com o rei. O reino financeiro de Rothschild causou orgulho e envergonha entre os membros da igreja. A maioria dos tradicionais dizem que James é o líder dos judeus internacionais. Eles estão surpresos com a ajuda da igreja ao assassino cristiano para procurar ajuda financeira. O poeta francês Alfredo de Vigny escreveu que, agora, um judeu domina a igreja e a cristã. Ele pagou o dinheiro do rei e comprou o país. A família de Rothschild pagou 40 mil milhares de euros para Ferdinand. Isso a igreja um escritório de salva-vidas necessário. Essa ligação impossível se formou com a influência da família Rothschild e começou uma série de mudanças financeiras, o que significou que haveria mais maneiras de acumular dinheiro. Na história, Ferdinand, através do conhecimento chamado de Peter, coletou dinheiro. Ele pode se atrasar até ao menos o início do século VIII na Inglaterra. Naquela época, o rei Ângelo de Lusáquio coletou a taxa anual do território para apoiar o rei. Este tipo de dono, tradicionalmente chamado de Romescard, foi coletado no dia de São Pedro e São Paulo e foi enviado para o rei como um apoio e apoio para o rei. Mas para os teólogos do tempo, apenas esse recurso não era suficiente. Eles começaram rapidamente a vender o dinheiro aos teólogos. Essas dívidas são basicamente ferramentas financeiras que podem ser compradas pessoalmente, por isso, o Fandingan recebe imposto e promessa de recompensas, geralmente com investimento. Este tipo de maneira permite ao Fandingan coletar o dinheiro necessário, e ao mesmo tempo permitir aos apoiadores de Fandingan participar diretamente da missão de apoiar o Fandingan. Mas o Fandingan não parou aí. Com o uso do sistema capitalista na Europa, o Fandingan, que possui um monte de dinheiro, precisa diversificar para outros assuntos e aumentar sua riqueza. O Fandingan começou a investir na Roma para recuperar a propriedade de Fandingan, e a renda de Fandingan foi produzida. Ao mesmo tempo, o conselho percebeu a potência dos bancos e começou a investir em muitos bancos da banca romana, esperando aumentar a riqueza do conselho. A investição na banca romana já é uma investição com benefícios. Há alguns anos depois, ele criou grandes benefícios para o conselho. Com a aparição de Van Dijk aos principais participantes no mercado financeiro, muitas empresas e até mesmo países começaram a considerar Van Dijk como um parceiro comercial. Um deles foi a Alemanha. Após o assassinato de um salve-vivente em Ferdinand, em França, o Reino Unido de Austrália, a Europa enfrentou novamente uma guerra de tamanho inesperado no mundo histórico. Com a evolução da guerra, em 1914, o antigo rei de Edessa, Benito XV, descobriu que estava em um caminho perigoso entre países de guerra. Esta guerra trouxe muita pressão econômica para a igreja, porque a principal renda do conselho era a donação de dinheiro de diferentes países. Na guerra, as pessoas não tinham dinheiro ou tempo para donar. Naquela época, a Alemanha viu a importância de Van Dijk como um amigo. A Alemanha também sabia que não podia donar dinheiro diretamente a Van Dijk. Então, através da Banca do Reis, ela secretamente enviou dinheiro para o conselho e marcou-o como um reconhecimento do Peter. Isso ajudou a estabilizar a situação financeira da igreja. O Ministério da Fora do Brasil também enviou dinheiro para Ferdinando pelo Fundo de Preparação de Propaganda. Al-Gurian também colaborou com o Bento Mille Boutier. Ferdinando se tornou rapidamente uma operação secretária financeira ideal, e também percebeu a necessidade de um profissional para manejar seu império financeiro que está crescendo. Muito rápido eles encontraram a melhor opção. A Nogala se tornou a representante da Assembleia de Direitos Humanos de Oslo e participou da primeira Conferência de Pacífico de Farnsworth após a Guerra Mundial. Para a Nogala, uma maior oportunidade está à sua frente. Depois de uma excelente palestra do presidente Mussolini no Conselho de Estado, o Conselho de Estado, com 315,6 votos, aprovou a segunda parte da demanda de paz entre a Igreja Itália e o país. Em 1929, a Itália e o Ferdinando concordaram em um acordo que tem o significado de um trono. O acordo é chamado de L. Atlante.
Ele faz com que o Ferdinando se torne um país soberano e permita ao rei governá-lo. Como parte do acordo, o governo da Itália pagou ao rei 7,5 bilhões de liras e 10 bilhões de liras de dólares. Com o aumento do dinheiro, o Ferdinando precisava de alguém que pudesse governá-lo. Embora há algumas palavras em japonês relacionadas com a família judaica, o Nogara tem uma boa relação com a população. Ele parece ser um bem estudante de Deus e possui conhecimento profissional de finanças muito forte. Por isso, o rei decidiu escolhê-lo para lidar com a quantia de dinheiro que ele obteve do acordo com o Ratelã. Há alguns meses depois de Nogara se tornar um banheiro de educação, uma crise mundial aconteceu. O presidente Mussolini anunciou em um palestrante sincero sobre a situação financeira e econômica da Itália. Ele chamou a doença do país como causa do desequilíbrio econômico da América. No início, após a colapse de 1929, surgiu o tipo de recuperação. As pessoas acham que isso é apenas um símbolo de retroalimentação. Mas o verdadeiro desequilíbrio econômico não chegou até 2 ou 3 anos depois. Até 1932, o desequilíbrio se espalhou em toda a Europa. A valor de Ferdinand perdeu 30%, e a dívida continuou crescendo. Para lidar com as dificuldades financeiras, o prefeito Bicho XI ofereceu a Nogala o poder suficiente para tomar qualquer medida necessária para ajudar a salvaguardar o estado financeiro de Ferdinand. Para Nogala, foi o maior desafio que ele enfrentou. Ele sabia que se ele deixasse Ferdinand desfazer, todas as responsabilidades ficariam com ele. Ele poderia ser um dos mais desgastados da história. Para aumentar o dinheiro, ele deixou o rei anunciar o ano de 1933 como o ano de vitória, para aumentar a donação de crianças. Ao mesmo tempo, Nogala começou a comprar um monte de dinheiro para compensar qualquer perda financeira. Nós gostamos de descrever o dinheiro de uma forma que é uma compensação para o desvalor. Se você possuir dinheiro puro, ele é uma boa compensação para o desvalor. Normalmente, o dinheiro é um tipo de metal muito valioso. Ele ainda comprou a primeira maior na França, Inglaterra e Suécia. Ao mesmo tempo, ele percebeu a diferença de preços entre os bancos governamentais. Ele viu a oportunidade de se separar. Para garantir que suas ações não causassem preocupação, ele criou uma rede de empresas em contato com os bancos para cuidar de todos os investimentos para garantir a segurança e minimizar o risco de política e financeira. Por causa da sua estratégia de comércio e da inteligência financeira, o banco passou por outra crise financeira em 1936. A investimentação de Nogala se tornou um lugar de contribuição que nunca havia visto antes, especialmente em termos de valor da propriedade real. Depois, Nogala se tornou uma das pessoas mais importantes e mais poderosas do banco francês. Van der Gang, mesmo que se refletisse no Great Depression, não sabia que outra crise mundial estava se aproximando. No dia 1º de setembro de 1939, a Inglaterra invadiu a Polônia e mostrou ao mundo o poder do país. A armada de Hitler introduziu o conceito de guerra mecânica. Os tanques, com o apoio da armadilha, apoiam a armadilha e ajudam a combater a guerra. Eles se reúnem e se movimentam rapidamente. Voltando à Itália, o governo Mussolini estava se preparando para agir. A loja viu a grande perigosa que o conflito mundial trazia. Para proteger o dinheiro de Van de Yck, a melhor maneira era transferir o dinheiro para o país de, o Reino Unido e os Estados Unidos. Mesmo que seja agora, isso ainda é uma boa maneira. No dia 7 de dezembro de 1941, após o acidente de Pearl Harbor, os Estados Unidos foram forçados a entrar na guerra. Os Estados Unidos começaram a implementar totalizações econômicas sobre os Oxingu, incluindo a friação do dinheiro e a restrição de importes. E por causa da investimentação estratégica do Nogala nos Estados Unidos, ele conseguiu a libertação do imposto econômico dos Estados Unidos. Mas ele não desistiu. Para melhorar, durante a Segunda Guerra Mundial, para lidar com o ambiente financeiro, Nogala percebeu que o Fundicom deveria ter sua própria banca, ter total segurança. Em 27 de janeiro de 1942, o Fundicom fundou o Instituto per l'Apertura in Relidia, também chamado Fundicom Banco. Litel pode operar sem prejuízo, sem ter que publicar suas contas financeiras ou atividades, e sem ter que mostrar o lucro. Ele também tem o poder único de destruir seus arquivos a cada 10 anos. Isso é a perfeita ferramenta de escondimento e remuneração. Em 1945, os Naufes percebem que a luta deles está chegando ao fim, então eles procuram ajuda do Banco de Van de Ecken para transferir suas propriedades.
É considerado que o náufrago roubou cerca de 5,98 bilhões de dólares de ouro. Lembre-se que isso foi em 1945. Dizem que o ouro, que vale mais ou menos 2,1 bilhões de reais, foi transferido pelo Banco de Van Diecken para a América do Sul. E não é só a propriedade, mas também ajuda os nazistas a fugir para a América do Norte. A Secretaria de Informações dos Estados Unidos TAM. A Antônio Caiano, que tem uma boa relação com o Bilon. Ele é o principal ator que ajudou os nazistas a fugirem da justiça. Na Segunda Guerra Mundial, o Rio Bozão, o país foi um lugar desesperado. A grande cidade foi transformada em um lugar desesperado. Muitas pessoas morreram. A Europa precisa ser reconstruída. Na época do renovamento da Europa, a Nogalá escolheu duas indústrias, que são a arquitetura e a banca. A real está sempre sendo, e talvez sempre seja, um negócio de valor. Em 1956, por apenas vender terra para a Itália e preparar para a Olimpíada de Verão, ela ganhou vários milhões. Com a expansão financeira do Banco de Van Diecken em diferentes países, ele precisa de uma pessoa com conhecimento profissional de lei para simplificar a transação e a investimentação. Na década de 1950, um criador financeiro que estava procurando uma oportunidade para se tornar famoso. Seu nome é Micaela Sindona. Sindona nasceu em 1920 em uma família pobre. Quando era jovem, ela tinha uma capacidade de números mais alta do que a média. A habilidade de matemática da Sindona ganhou-lhe o prêmio da Universidade de Moçambique. Mas depois de graduar, ele sentiu-se em uma caverna. Ele sabia que para ser rico, ele tinha que lidar com os perigos que as outras pessoas não conseguiam lidar com. Em breve, ele achou seu objetivo: ajudar os pobres e as organizações a fugirem, incluindo o Black Hand. No início da década de 1950, ele foi para Nova York para conhecer a família Gambino. Depois de alguns anos, Sindona ajudou a família Gambino a evadir um monte de taxas, portanto, ela também criou fama no mundo subterrâneo. Isso é uma habilidade que o Vande precisa muito. No início de 1959, o próximo rei de Deus, João 23, queria construir um santuário chamado Casa Madonna, mas ele queria secretamente e rapidamente coletar dinheiro, então ele pediu ajuda a Sindona. Essa equipe de Sindona é uma pequena coisa. Em um dia, ele coletou os $200 mil necessários para o PROI. De transferir dinheiro rapidamente vai ser muito útil para a China no futuro. No fim, a colaboração com a Sindona será uma das erradas mais graves da China. E, ao mesmo tempo, a China está ganhando mais dinheiro de taxa de imposto do que em qualquer momento na história. Com a criação de mais dinheiro na China, a China se tornou mais globalizada. 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 A China. Ele recebeu a educação na Universidade de Coimbra. Depois, ele recebeu a educação na Universidade de Montreal, em Illinois. Em 1947, ele foi nomeado pastor. O Marcinkus, de 6 centímetros e 3 centímetros de altura, parece mais um jogador de futebol, ao contrário de um oficial de educação de baixo nível que é enviado para a oficina do secretário-geral. Este pastor também gosta de jogar futebol, e não é o tipo que joga com permissão. Como um americano do Valdirham, Marcinkus é um grande diplomata. Ele é experiente em lidar com todas as tarefas internacionais de encerramento. Quando ele era pequeno, seu pai mostrou-lhe o charme da indústria, o negócio de dinheiro. Desde o início, ele percebeu que, através de criação de conexões humanas e financiamentos movimentos, é possível criar riqueza sem ter que criar ou construir qualquer coisa. Em 1960, enquanto trabalhava na banca de Ambrosiano, que servia aos clientes de Deus, Carver conheceu Marcinkus, através da introdução de Sindona. Como novo prefeito da banca de Fandiga, Marcinkus foi criticado por não saber nada sobre finanças. Marcinkus acha que ele precisa fazer coisas grandes. E Calvari pode ser aquele que realiza o plano. Marcinkus quer ampliar o negócio e a operação da banca para a maior parte do mundo.
Calvari sabe que a oportunidade está vindo. Naquela época, o Banco Fandicão e o Banco Ambrosiano queriam fazer negócios mais agressivos, com maior risco e mais benefícios. Isso também significa que há muitas regras legais. Uma maneira clara de evitar isso é a criação de bancos satélites. Carvey decidiu colaborar com a Sindona para criar a Cisopen, uma banca externa, em Bahia. Usando esta banca como base, ele usou uma forma especial para levar os dinheiros da FDG para o mercado mundial, especialmente no mercado americano. Com o apoio do FMI, Carvey e Sindona decidiram começar a comprar o Quanchof. Na Itália, ele e Carvey compraram o Lausanne Financial, um banco financeiro que está na lista de desejos. Por causa do pedido de Graham Martin, o empresário estadunidense que mora na Itália, Sindona comprou um jornal de inglês romano com influência, o Jornal da América do Norte. Para Sindona, há um grande prêmio esperando por ele. Com a proteção e apoio da Antigão, é difícil que alguém o encontre. Apenas um excelente exemplo. Depois de ocupar o Banco de Franca, a Sindona começou a usar o banco para fazer mercados de fornecimento de risco. Em breve, o banco causou um percentagem de perdas de milhares de dólares. A queda do Banco de Franca aumentou em uma semana. Por isso, desde o dia 10 de setembro, a primeira vez que houve um problema, o banco perdeu quase 24%. Ainda longe de 4.000 quilômetros dos Estados Unidos, a Sindona começou a perder investimentos na Banca de Itália. Para Sindona, isso deve ter sido um período muito desastroso. Ele tentou combinar diversos bancos e usar seus conhecimentos de profissão de lei para esconder as perdas. Sindona esperava poder sobreviver através da ajuda do governo, mas ele não sabia o que iria acontecer. Finalmente, o Banco dos Estados Unidos da Coreia do Sul. Em desistência. Essa foi a maior desistência na história do Banco dos Estados Unidos. O instituto foi imediatamente ocupado pela banca americana e pela empresa de credibilidade da Europa. Esta é uma especialidade da Nova York, possuída pelas 6 grandes bancas da Europa. Até o início do século 1970, o mundo da Sindona estava caindo. O governo da Itália desligou todas as suas propriedades e procurou levar a Sindona para os Estados Unidos. Com o fim da França, o judiciário estadunidense está preparando para acusar a Sindona. Com a destruição do Império Sindona, uma pessoa viu a oportunidade de ganhar dinheiro por si mesmo. Com a queda de seus ex-partidários, Calvari percebeu que ele pode, com um preço muito baixo, ter acesso aos assetos de Sindona, e usar esses assetos para fortalecer a relação com o Fandiga. Por isso, ele afirma que os assetos de Sindona em todas essas empresas e bancos satelitários são os maiores acionistas dessas empresas. Com a entrada de Sindona em prisão, o negócio internacional de Fandiga está mais ou menos em mãos de Calvari. A banca de Ambrosiano e a banca de Fandiga, entre muitas das suas empresas estrangeiras, transferiram vários milhares de dólares. Naquela época, a empresa estrangeira IOP, que apoiava Calvari, investiu 1,75 bilhão de dólares. Mas a desesperada Sindona não tentou renunciar a Calvari. Sindona começou a assustar Calvari e tentou assaltá-lo, forçando Calvari a oferecer ajuda econômica para pagar os preços da lei e apoiá-lo através de projetos de fraude. Com pressão, Calvari desistiu. Ele transferiu um monte de dinheiro para Sindona, incluindo um grande negócio. Calvari foi forçado a fornecer 500 mil dólares para Sindona. Mas para Sindona, isso ainda não é suficiente. Ela pediu mais do que o Carvey. Quando o Carvey foi rejeitado, Sindona revelou ao jornalista o cartel secreto do Carvey. Isso levou a um grande processo de consulta pública e jurídica. Em apenas 3 anos, o Carvey, com o aumento de PR. Em apenas 3 anos, o Carvey, com o aumento de pressão jurídica e financeira, tentou manter seu império financeiro. Seu império financeiro estava caindo. Em 1982, Roberto Carvey percebeu que seu plano financeiro não poderia continuar. Na noite de 6 e 10 de janeiro, ele decidiu fugir da Itália para Londres. Em um dia em que um italiano estava em Múrcia, ele veio para a Austrália, se divertiu um pouco e depois saiu de Innsbruck em um avião privado para Londres. Os últimos 3 dias de sua vida, ele viveu em Chelsea's Close, a 881ª estrada. Este é um hotel do centro de Manchester, na cidade de Manchester. Não há dúvidas de que Cal estava em contato com Van Dee. Sua atividade trouxe um monte de dinheiro para a igreja, mas com o desabrochamento da banca de Ambrosiano, não é apenas a falta de dinheiro que atrapalhou a igreja, mas também o desabrochamento do dinheiro de Calvari. As pessoas que o protegiam já o abandonaram ou, pior ainda,
deixaram-nos silenciar? Sindona Carvalho, seu ex-amigo, se tornou outro suspeito. Sua colaboração passou de uma situação de dúvida e confusão, até o julgamento e a traição de hoje. Ainda que Sindona seja muito inteligente, ela está enfrentando um problema jurídico. Ela pode ser a última espada. Em um mundo de alta financeira e de alto risco, a vingança não é apenas uma motivação, é uma vida. É claro que há muitas possibilidades. Por exemplo, as coisas do Partido Comunista Negro, para eles, é como beber água. Simples. Carver foi um dos seus governadores financeiros. Através da rede complexa do Banco de Ambrosiano, ele pagou um monte de dinheiro. Mas trabalhar para o Partido Comunista Negro também é uma grande e perigosa. No final, Van de Gang decide reconhecer publicamente que a colaboração com Carver é uma errada, mas rejeita que tem a ver com sua morte. A igreja concordou com o pagamento de 2,44 bilhões de dólares como um acordo legítimo relacionado com o Banco de Ambrosiano. Isso foi um grande ataque para a igreja. Que seus dinheiros foram usados, os teólogos de todos os lados decidiram reduzir suas donações para o Banco de Valdigão, o que causou que a igreja desaparecesse de dinheiro entre 1984 e 1985. Após a morte de Calvari, Sindona morreu. Em 30 de março de 1985, ele foi levado para a Itália. Micaela, um dos mais sucessivos financeiros da Itália. Sua impéria foi quebrada por fraude e assassinatos, e foi morta por uma droga no hospital de Vogueira. Ele tinha 65 anos. Seu conhecimento e a colaboração com a polícia o tornou um morto. O café misturado com a droga pode ser a declaração de fim do Partido Obreiro, um ato de vingança com um significado. Sua influência até mesmo foi ampliada até o fim da prisão. A informação é muito clara. O que se percebe ou percebe como verdade é uma morte. Há apenas uma oportunidade de atenção. O ex-presidente de Moscou, Marcinkus, trabalhou durante muito tempo com a FDG. Sua colaboração com a Sindona é muito ampla e secreta. Com a diminuição da utilidade da Sindona, sua risca aumentou de vez em quando. Rumores de que a FDG poderia estar envolvida em uma operação se tornou uma ameaça para um amigo que o ajudou. Poderia ser que Martin Kurtz tenha planejado a assassinação de Sindona com suas próprias ideias, para sempre fechar os línguas daqueles que fornecem o poder de falar. Com o silêncio de Calvari e Sindona, o trabalho secreto de Van Dyck e seus companheiros pode sempre ser escondido. Mas o que eles não sabem é que o escândalo está cheio de escândalos. Van Dyck lançou a ordem de captura de Martin Kurtz. Para Van Dyck, se um grande católico for preso, isso vai ser uma grande derrota para a igreja. Ele pode destruir muitas crenças de muitos crentes, o que pode fazer com que eles sejam menos donos. Também não se esqueçam que o Francisco é um país soberano, portanto eles não precisam permitir que qualquer país atrapalhe suas próprias pessoas. Por isso, o Conselho de Governo da Itália é muito oposto ao governo de Márcio Cu. Publicou uma declaração de vergonha contra o governo da Itália que tentou atrapalhar o diretor americano da banca de Francisco e seus dois colegas mais próximos. Embora tenha se envolvido com um enorme fenômeno financeiro em que a banca de Ambrosiano morreu em 1982, Marcinkus tentou evitar as consequências legais, principalmente por causa da proteção legal que o Banco de Van Dyck ofereceu. Na década de 1990, o Banco de Van Dyck estava enfrentando um fenômeno que nunca tinha ocorrido antes. O organismo estava lutando contra a corrupção e a manipulação financeira. Com o retiro de Marcinkus, a igreja desejava encontrar um vizinho que pudesse recuperar a fama do Banco de Van Dyck. Jaó Ruizen se procura por um emprego para Ângelo Carrola. Ele é um bancário respeitado e é conhecido pela sua promessa de dinâmica financeira. Carrola entregou a direita financeira da banca que causou estupro a um especialista financeiro que não tinha nada a ver com a polícia, e terminou o período de 20 anos de Bolorom Marcinkus. Nos primeiros anos, Carrola lutou contra a força interna e tentou reforçar. Com o fluxo de bancos secretos, de dinheiro ilegal e o desafio da lei, a luta entre os bancos mostrou um grande problema de gestão. A conclusão de Carrola foi bem-aventurada. Não só o desafio da lei e da moral, mas também o desafio que eles vão enfrentar no futuro parece tão escuro. O Francisco de Bordeaux, um pastor que protegeu um pastor que foi acusado de assaltar mais de 130 crianças, e que se enfrenta com uma pressão inimaginável, teve que apelar.
Em 2002, a equipe de pesquisa do Washington Global e a equipe de Spotlight publicaram uma série de relatórios que revelaram um modus operandi de homicídios no edifício principal de Washington e os líderes da igreja cobrindo acidentes e protegendo homicídios. Os rumores de homicídios e homicídios no edifício não só surpreenderam a igreja estadunidense, mas também surpreenderam Van Diega. A igreja de Rua Pará convocou a Primavera Americana à reunião em Roma. Esta reunião oferecerá uma sensação de segurança e tranquilidade para a família que está se recuperando, e um sistema de guia de confiança para as pessoas e os crentes. O rumor foi o mais destacado na América, mas recomendações parecidas aparecerão rapidamente em todo o mundo, incluindo a Alemanha, a Austrália, o Canadá, a Europa e todos os países da América Latina. Por causa do rumor, Van Dyck está enfrentando uma influência financeira inesperada. O problema é que a religião de muitos teóficos de todos os lugares do mundo, por causa do reconcílio e custos legais relacionados com o casamento de homens e mulheres, enfrenta um grande prejuízo financeiro em muitas regiões do mundo. Isso causou que algumas regiões, como Porto Alegre em Olão, anunciaram a desigualdade. Outros